Vamos dar continuidade então ao nosso programa. Vamos passar agora uma breve palestra com o Rui Falcão. Só para vos dar conhecimento agora do restante programa. Fim desta palestra vamos ter uma visita organizada aqui pelo museu, por quem estiver interessado. Depois é só contactar aqui os responsáveis e seguir com o grupo que estará a fazer a visita. Sensivelmente a partir das 3 e pouco teremos a sala de provas, portanto, com os produtores que estarão a dar provas durante o período da tarde. Cerca das 4h30 voltamos a uma nova palestra com outra temática mais dirigida para o setor da restauração. Portanto, espero que desfrutem de um dia especialmente pensado para as pessoas que nos podem projetar os vinhos do Algarve mais além. Portanto, muito obrigada pela vossa presença e desfrutem. Obrigada. Muito boa tarde. Eu vou tentar ser breve e desconfiem sempre de alguém que começa por dizer que vai tentar ser breve. Normalmente é a pessoa que não se cala e fala durante horas. Pediram-me para eu tentar falar sobre aquilo que são as grandes tendências internacionais do vinho. Mas o que é que os mercados nacionais e internacionais procuram no vinho, o que é que são as tendências, o que é que o futuro nos espera. E depois tentar fazer essa adaptação para o Algarve, ou seja, para os produtores algarvios. E, enfim, de uma forma muito rápida e muito genérica, eu vou falar sobre algumas das grandes tendências que podem considerar mais ou menos importantes, mas quando estamos a falar do mercado global do vinho, elas de facto são importantes, porque hoje não podemos trabalhar só para o mercado regional, não se pode trabalhar só para o mercado nacional, não se pode trabalhar só para o mercado europeu sequer. Para terem uma ideia, há cada vez mais produtores, há cada vez mais países a consumir, mas muitos dos países tradicionais que consumiam vinho consomem cada vez menos vinho, melhor qualidade, mas em menos quantidade, mas em substituição aparecem uma série de mercados, como, por exemplo, o mercado norte-americano e como aquele que todos falamos em tudo, que é a China. Mas não se esqueçam de um detalhe já agora. A China, neste momento, já é um dos maiores consumidores de vinho, apesar do consumo per capita ser muito baixo, mas obviamente uma população de 1,3 bilhões, mesmo se tiver uma classe por dia, já não haveria produção no mundo praticamente para assegurar, mas não se esqueçam de um detalhe. Aqui, neste momento, a China já é o 5º maior produtor mundial de vinho. E muito rapidamente será o maior produtor mundial de vinho. E também pode ter uma certeza. Vai colocar vinhos a preços elevados, no segmento super premium, mas vai, sobretudo, colocar vinhos nos preços de ataque. Portanto, os Lidl, os Aldi, tudo que são garrafeiras de discount, de hard discount, vão ter vinhos chineses. E já agora, se estão a pensar que os vinhos são maus, atenção, porque nos concursos internacionais de maior prestígio, nomeadamente o Wine Challenge, o Decanter, provas cegas, muitos desses vinhos têm tido o troféu principal. Portanto, quando estamos a falar em mercados, temos sempre que ter esta noção que estamos a falar para o mundo inteiro. O que são algumas destas grandes tendências? Bom, algumas, e vamos começar logo por elas, porque podem-nos parecer menores, mas são importantes. Uma delas é a pegada ecológica. E cada vez mais isso é uma preocupação sobretudo do mundo ocidental, mas começa a espalhar-se. E isso, por exemplo, significa usar garrafas mais leves. Houve um momento em que, quando tínhamos de fazer vinhos de prestígio, usávamos garrafas pesadíssimas, mesmo quando estavam vazias sem vinho, pesavam mais de 1 quilo. Porquê? Porque isso significava que seriam vinhos com certeza de grande qualidade. Essa tendência hoje está a baixar. Hoje o que se pensa é no custo da pegada ecológica que tem de estar a transportar peso só. Na Austrália, na Nova Zelândia, há cada vez mais produtores, quando vendem para a Europa, e atenção que a Europa é o maior mercado deles, vendem em bulk, ou seja, granel. E depois são engarrafados na Europa. Ou seja, o transporte é enviado a granel e são depois engarrafados. A Alemanha, neste momento, é um dos grandes países engarrafadores de vinho. Não só alemão, mas também vindo de outros países. E estamos a falar de vinhos de prestígio, já agora. Nós estamos a falar do segmento baixo, não é do bag in box. Estamos a falar de vinhos também de prestígio. Portanto, este conceito de pegada ecológica é algo que hoje ajuda a vender. Tal como ajuda a vender, e isto é cada vez mais um argumento importante, vinhos de produção biológica. Bom, há muitas regiões, se vocês pensarem no Minho, na região do vinho verde, produzir
Organicamente, lá não é fácil. O clima não ajuda, mas no Algarve é muito mais fácil. E isso é uma vantagem competitiva que a região tem. Vinhos de produção orgânica é cada vez mais um argumento, sobretudo para uma região tão pequena como é o Algarve. Não se esqueçam de um detalhe. Pelo que eu percebi, a produção total da região do Algarve é de 1,3 milhões de garrafas. Só o Muralhas de Monsanto faz 6 milhões de garrafas por ano. Só a Porta da Travessa faz 7 milhões e meio de garrafas de vinho tinto e mais 3 milhões e meio de vinho branco. E atenção, não é a produção total da cooperativa, é só desta marca. E portanto, reparem, como o Sr. Vereador disse muito bem, o Algarve não tem problemas em competir com outras regiões, não pode é competir com os mesmos argumentos. E esse argumento não pode ser o preço. Nunca. Em relação ao preço, ou seja, a economia de escala não tem hipótese nenhuma. O que tem de investir é precisamente na qualidade, na diferenciação, e foi aqui falado também esse conceito de diferenciação, e, por exemplo, produções orgânicas é algo que a região tem uma aptidão natural, tem mais facilidade do que outras regiões. E isto significa muitas vezes também custos menores. Não se esqueçam, mais tratamentos significa mais custos da vinha. Mais, dentro dos vinhos de produção orgânica, temos depois um subsegmento que, por vezes, parece-nos que é feito assim por umas pessoas um bocado tontinhas e parecem assim neo-hippies, são os chamados vinhos naturais, mas esse mercado, gostem dele ou não, é cada vez mais importante. O mercado dos vinhos naturais pode não representar muito em volume, apesar de todos os anos ter vindo a aumentar de uma forma exponencial, quase sempre a 2 dígitos, no mundo inteiro, mas mais do que isso, é aquele que tem maior visibilidade. Pessoas como eu, peço desculpa desde já por isso, mas as pessoas como eu que são jornalistas de vinho, gostam muito de falar desses produtores. E, portanto, apesar de muitas vezes a sua dimensão não ser muito grande, a visibilidade é enorme. E isto representa alguma coisa. Representa que em regiões mais pequenas, em produtores mais pequenos, essa visibilidade, enfim, vocês têm ideia de quanto é que custa fazer publicidade. Se a tiverem gratuitamente, não só gratuitamente, mas com o endorsement de alguém, isto é uma vantagem acrescida. Mais uma vez, a região tem aptidão natural para nós fazermos. E, já agora, vamos falar de um outro subsegmento, que também parece às vezes absurdo, mas que é importante, que é o dos vinhos vegan. E os vegans estão cada vez mais na moda em tudo, e se vocês fizerem vinhos, são indicados, são nichos de mercado, obviamente, mas numa região pequena, nichos de mercado é algo importante. Vinhos vegan é algo que está a crescer também exponencialmente. O consumo vegan de tudo, e podemos achar que é tudo um absurdo, mas a verdade é que está, é uma realidade de mercado, gostemos ou não. E, portanto, se temos aqui uma oportunidade de mercado, por que não aproveitá-la? Bom, mas há mais coisas que estão na moda, ou pelo menos que são as tendências do futuro. Uma delas é o uso de madeira. Ou melhor, o não uso de madeira. Durante muito tempo, as várias regiões do mundo, também em Portugal, utilizaram madeira em excesso, e isso, por vezes, até se pensava quase associava-se a madeira ao sabor do vinho. Neste momento não, já há alguns anos, mas há uma tendência cada vez maior para as pessoas preferirem vinho com pouca madeira. Ou mesmo sem madeira. E há cada vez mais produtores a lançarem vinhos sem madeira. Reparem, esta é mais uma das tendências de mercado que é ótima para os produtores. Têm uma ideia e sabem perfeitamente quanto é que custam as barricas e o tempo de utilização de cada uma delas. Portanto, isso é uma vantagem competitiva, que não é só do Algarve, obviamente, mas é algo que convém estar atento. Bom, e curiosamente, há um estilo de vinhos que tem vindo a aumentar exponencialmente, não só na sua produção e consumo, mas também na sua visibilidade, são os vinhos rosé. E os vinhos rosé têm estado a aumentar por uma razão que é uma das mais absurdas que poderão existir no mercado, mas que é a realidade. Contra a realidade não convém lutar, antes pelo contrário, já agora convém aproveitá-la. Qual é a razão para que os vinhos rosé tenham tido um aumento de consumo tão grande? Das redes sociais. E sobretudo no Instagram. Porque a cor dos vinhos rosés é muito bonita. Fica tão giro terem um fundo do mar e terem alguém segurar um pouco. Não é beber, atenção, é só segurar um pouco contra o mar, contra uma rocha, contra o que quer que seja. Contra a arquitetura, contra uma parede branca.
E, curiosamente, o aumento dos vinhos rosé deu-se à conta do Instagram. E atenção, não foi feita por jornalistas de vinho, não é por ninguém ligado à área. É apenas pessoas que são, ou são daquela social life, ou são socialites, ou que são o que quer que seja, que são influencers, o que quer que seja. É giro, é bonito. O vinho tem uma cor bonita. E isto significou que, de repente, o vinho rosé começou a ser popular, a ter interesse. Vinhos rosés são produzidos no mundo inteiro. Portugal tem uma ligação profunda com o vinho rosé, mas mais do que isso, o Algarve tem uma vantagem muito grande sobre a maioria das regiões. É que o Algarve tem vinhos rosés, mas tem outra coisa que no resto do país não só não se faz, como até torce-se o nariz. São os palhetes. E os palhetes é algo que, primeiro, é diferente, é único, é exótico. E atenção que, para uma região pequena, exótico é bom, ajuda a vender, e é algo que faz parte da região, faz parte da história. E isto leva-me a outra das grandes tendências, que é a mais importante de todas as tendências, e seguramente a mais importante para o Algarve, é uma coisa que se chama identidade. Uma região pequena, como o Algarve, precisa de se afirmar pela identidade. Tão simples quanto isto. Quem consegue produzir milhões de garrafas está preocupado com outra coisa, não é com a identidade. Identidade para vender milhões de garrafas, normalmente aí o ponto é a publicidade, é ter um orçamento muito simpático para fazer promoção e marketing, ou preço. Mas o Algarve não consegue fazer isso. Mas consegue ter identidade. Como é que se consegue ter essa identidade? Bom, uma já foi aqui falada, através da aposta de algo que é único na região, uma casta que mais ninguém usa, negra mole. Não temos todos plantado negra mole, atenção, mas a negra mole é uma vantagem. E é uma vantagem dupla, é uma vantagem de identidade, é uma vantagem também de vinhos com menos cor ou palhetes. Mais ninguém tem. Tudo aquilo que é único é absolutamente necessário e decisivo. Não tem muito mais castas locais, mas tem esta identidade de poder produzir vinhos palhetes que estão na moda e poder usar essa imagem de uma região mediterrânica como uma arquitetura extraordinária que nenhuma outra região consegue apresentar. Tem aqui tudo bem? Muito bem. Quando me pediram para eu fazer esta palestra, uma das coisas que foi dita também é que esta apresentação seria muito mais interessante se eu não ficasse aqui 20 minutos, meia hora a falar, mas se isso houvesse um diálogo. E é essa a ideia. Isto significa que eu estou à vossa disposição para qualquer pergunta, e quanto mais perguntas fizerem, eu acho que é útil para todos, para vocês diretamente e para os restantes produtores. E por isso pergunto se neste momento há alguém que queira fazer uma pergunta. E ninguém quer ser o primeiro. Esta é a altura em que começam todos a olhar para os pés, para o lado, tem que dizer uma coisa no telemóvel. Eu posso ser o primeiro? Quero ouvir. Aliás, não é preciso, eu acho que não sim. Pode falar um pouco dessa associação entre o palhete e o Algarve? Posso. Historicamente, o Algarve faz vinhos palhetos. Os vinhos palhetos, obviamente, faz uma mistura de brancos e tintos, não é? É algo que, para já, não é valorizado pela União Europeia, que é a primeira coisa. É que normalmente não há, exceto se existe um registro histórico de ser possível fazer. Aliás, legalmente não se pode fazer um vinho rosé sequer com uma mistura de brancos e tintos, exceto se for espumante ou champanhe. Porquê? Porque existe um registro histórico. Há duas exceções em Portugal. Já agora, convém colocar as coisas nos seus pontos. Não é só o Algarve. A região de Ourém também não tem. Ou seja, Ourém também faz. E Ourém tem alguma coisa assim, um palhete, um chamado vinho medieval. Mas é muito mais fácil, acreditem, vender Algarve do que vender o Ourém. Quantas pessoas estão aqui que sabem onde é que fica o Ourém sequer? Mas nem todos levantaram a mão, atenção. Mas diz Fátima Ourém. Somos todos portugueses. A maioria, não sei se somos todos, mas a maioria será com certeza. E portanto, reparem, Ourém é um nome que mesmo internamente poucos conhecem. Também tem mais valias, obviamente. Todas as regiões têm vantagens e desvantagens. Mas o Algarve tem uma enorme, não é? O Algarve é a região mais visitada do país. Portanto, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas conhecem o Algarve.
O Algarve tem ainda outra vantagem, já agora, que se calhar também é interessante falá-la, é que, ao contrário da maioria das regiões, o Algarve tem os visitantes a vir de propósito até ao Algarve. Ou seja, vêm até à região. E a região pode fazer duas coisas. E tem feito até agora algo que é perigoso. Que eu percebo, mas é perigoso. E aquilo que é perigoso é concentrar-se quase exclusivamente no mercado regional. Porquê? Porque eu consigo escoar a minha produção no mercado regional. Melhor ou pior, enfim, uns melhor, outros com mais dificuldades, mas a verdade é que regionalmente eu praticamente consigo escoar, ou vocês conseguem praticamente escoar a produção. É um caminho possível, mas é um caminho perigoso. Ficar dependente de um mercado que nem sequer é nacional, é regional, é perigoso. Deixem-me só, não preciso dizer mais nada, deixem-me apenas falar do coronavírus. É que reparem, se há um problema, deixam vir turistas. Sejam nacionais, sejam externos. E se deixarem de vir e vocês estão absolutamente dependentes do mercado regional, as vossas vendas também deixaram de existir. E, portanto, estar dependente de um mercado que ainda por cima é pequeno, é perigoso. É tentador, mas é perigoso. Há muito poucos produtores do Algarve com distribuição nacional. Eu, se quiser comprar um vinho do Algarve em Lisboa, não é fácil. Se eu quiser comprar no Porto, muito mais difícil é. E se quiser comprar em Braga, ou em Bragança, ou em Évora, claramente não vou encontrar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque ninguém os conhece. Não se discute isso. Pode conhecer o inglês ou não, ficar uma vez, se calhar, mas se calhar não volta. Portanto, a distribuição nacional, em primeiro lugar, é algo que é importante. E depois, é importante também a distribuição internacional. E reparem, muitas vezes estamos a falar em vender 10 caixas, se calhar, meia palete, mas ter essa distribuição, essa notoriedade é fundamental. Sem isso, a região não vai ganhar notoriedade. Isso é perigoso. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondi a lugar muito mais do que me perguntou, peço desculpa. Aníbal Neto. A primeira parte é uma pergunta com duas partes. O que é que acha da aposta de castas de ciclo curto no Algarve? Já que falámos tanto de internacionalização, se é necessário nós apostarmos principalmente nas castas internacionais para irmos lá para fora ou se podemos apostar nas nossas cá? Repare, a resposta tem sempre de ser dada a dois níveis, no mínimo. Um é enquanto produtor isolado, depois enquanto região. Enquanto região, enquanto produtor, cada um faz o que quiser e achar que é o mais conveniente para si. Acho que não há muito mais a acrescentar em relação a isto. Há aquela liberdade de escolha, graças a Deus, é a minha empresa e eu é que escolho o que quero fazer e as consequências também são para mim. Enquanto região, e agora se pensarmos no Algarve como um todo, a mim parece-me que faz muito mais sentido tentar encontrar essa identidade nacional. E a razão é muito simples. Se o vosso mercado for apenas regional e estiver dependente do turista que vem cá, se calhar é quase indiferente terem Cabernet, Merlot ou terem Negramont. Se calhar é quase indiferente. O que eu quero é um vinho do Algarve. Ele nem sequer sabe que não é daqui o Cabernet ou o Merlot, porque eles são só nomes. Isso é uma hipótese. Se quiserem ter uma distribuição ou nacional ou sobretudo internacional, esqueçam. Ninguém vai comprar um Cabernet Sauvignon do Algarve. Ninguém vai comprar um Chardonnay do Algarve. Ninguém vai comprar um Syrah do Algarve. Mas porquê devemos comprar? Porquê? Alguém aqui já foi à Provine? Muito poucos produtores, ou muito poucas pessoas plantaram lá. Provine, para quem não sabe, imagino que todos sabem, mas já agora só para enquadrar, é uma feira de vinhos na Alemanha, a maior feira de vinhos da Alemanha, só para profissionais. A Provine tem 7 pavilhões. Portugal ocupa um desses pavilhões, já agora é um dos pequenos, qualquer um deles são gigantes. Porque isto é feito em Düsseldorf, que é a maior local, a maior feira, espaço de exibição mundial, obviamente europeu. Portugal está num dos pavilhões mais pequenos, mas atenção, Portugal representa talvez um sexto, um sétimo desse pavilhão. Portugal está a Espanha inteira e estão muitas outras regiões, só neste pavilhão. Vocês viajam através dos 7 pavilhões, os outros muito maiores. A primeira pergunta que fazem vocês próprios automaticamente, se não for onde deviam ir, era: como é que eu vou conseguir arranjar um comprador para o meu vinho? Porque eu sou um entre centenas de milhares de pessoas do mundo. E não é só nos países clássicos, atenção.
porque estão lá produtores da Geórgia, estão produtores da Bulgária, estão produtores de Canadá, estão produtores do Tahiti, já agora o Tahiti também faz vinho, estão produtores da Bélgica, da Holanda, estão produtores da Finlândia. Eu sei que tudo isto parece exótico, mas também fazem vinho. E portanto, porquê que alguém comprar um Chardonnay ou um Cabernet português, se eu posso comprar e já sei que eles são bons e são legítimos do Chile, ou da Argentina, ou da Islândia, ou da França, ou o que quer que seja? O Algarve nunca vai conseguir competir em preço. Não tem economia de escala para isso. Tem de estar na identidade, na imagem, na diferenciação. E não é com caixas estrangeiras. Isso seguramente. Seguramente não é. Conde Cheitouro é um produtor chileno, já agora. Conde Cheitouro, só para terem uma ideia, o orçamento de marketing da Conde Cheitouro é maior que o orçamento da Vini Portugal. Isto já vos diz tudo. É um produtor. Tem um orçamento de marketing que é maior que a Vini Portugal. Isto diz tudo. Portanto, como é que nós conseguimos vender um Cabernet? Se o que eles estão a vender é Cabernets e Merlots e Cabernets. É possível? É. Quando ali atrás a fazer sinal que vão cortar a cabeça que eu tenho que calar. Mas tenho todo o prazer a responder mais uma ou duas perguntas, se alguém quiser fazer, claro. Olha, se ninguém quer fazer mais uma pergunta, peço desculpa, eu não sou produtora, mas gostava, enquanto consumidora, descobri ao longo deste tempo que estou a trabalhar com o CVA algumas particularidades do vinho do Algarve, nomeadamente coisas esquecidas, ou seja, chamamos-lhe vintage, como é o próprio palheiro, que podem realmente trazer alguma identidade à região. Nomeadamente, ouvi contar uma história de um vinho de Tavira, que supostamente, por causa de não ter chegado a filoxera àquelas vinhas, terá sido enfim, terá sido um berço de algumas videiras ou de algumas vides que foram para cima, para o Douro, para salvar o vinho do Porto. Esta fatia de mercado virada um bocadinho mais para a história, achas que é também interessante, torna-se também interessante como recuperação de identidade, como desígnio de identidade? Depende. Se falamos só em história, se a única coisa que temos para apresentar é a história, não muito. Porque história não vende vinhos. A história, atenção, o percurso histórico não vende vinhos. Esqueça. Todos os países europeus têm história. Todos. E nós nem somos os mais antigos. Não é? Se quisermos ir para a história mesmo, vamos para a Geórgia e para a Arménia. Portanto, nós nem sequer somos os mais antigos. Apesar de sermos muito, obviamente, e temos um histórico extraordinário, todo o país, não é? No fundo, toda a Europa mediterrânica tem, mas a história não vende vinhos. Há duas coisas que vendem vinhos. Não é? Mas há duas coisas importantes. Em vez de história, vamos falar de histórias. Sem lugar. Histórias, sim. Histórias vendem vinho. A melhor coisa que existe para vender vinho é histórias. Se vocês têm, a história tem a ser verdadeira. Nunca inventem uma história, porque isso alguém vai descobrir que é mentira e então a reputação acabou. É terrível. Há vários produtores, eu sei que isto parece absurdo, mas há vários produtores que inventaram histórias. Lindas! São lindas, eram tão bonitas que as pessoas começam a escrever sobre elas e começam a investigar. Os jornalistas são muito chatos. Investigam. Em vez de só ouvirem, investigam. E depois não é verdade. E quando eu digo que investigam, só para terem uma ideia, há uma história que por exemplo, e esta é verdadeira, que eu vou contar. O produtor, um príncipe italiano, se apaixonou por uma casta que ninguém queria, Negramol, e que a plantou na sua propriedade, no seu palácio, e foi fazendo vinho. Continuou a fazer vinho, sempre a fazer vinho, só aconteceu uma coisa. Para já o senhor é assim meio ermita, não falava com quase ninguém, fechado na sua propriedade. Quando o senhor morreu, descobriu-se que ele nunca tinha vendido nenhuma garrafa de vinho, porque não queria. Não conseguia separar-se, eram filhos. Eram criação dele. Portanto, nunca conseguia. Alguns destes vinhos são dos anos 30, 20, das 1920, 1930, 1940. Os vinhos são absolutamente maravilhosos. São muito poucas garrafas por ano. Ao que ele foi produzindo muito poucas. Eu já tive a felicidade de provar duas delas. Estamos a falar de vinhos com quase 100 anos. Os vinhos são absolutamente extraordinários. Como devem imaginar, os herdeiros
tem uma história extraordinária para contar. Isto é bonito, isto é poético, isto é uma coisa que todos queremos falar sobre isso. Para um jornalista, o que é que quer? Qual é a munição do jornalista? É ter histórias. Não se esqueça que um cliente do jornalista são os leitores. E o que eu quero é ter histórias para contar. Histórias. É a melhor coisa que existe. Em relação agora à outra parte, com histórias, sim, ou seja, podemos dizer, por exemplo, não, mas esta cepa e esta do Douro vieram do Algarve, fantástico. É giro. Tem de ser verdade e tem de haver um registro científico para isso. Não é? Isso pode ser interessante. Tirando isso, se descobrirmos uma dessas, se alguém conseguir descobrir no Algarve uma casta, não sabia que existia, que ainda existe, selvagem, por exemplo. Isso é uma ótima notícia, desde que depois comecem a fazer vinhos com ela. Seria ótimo. Mas quer dizer, já estamos a falar de muitos SES, não é? Quando há muitos SES é complicado. Uma coisa que não foi falado, mas acho que é muito importante no Algarve, pode ajudar muito os vendas dos vinhos em geral, é o enoturismo. Apostar no enoturismo, turismo a 100%. Criar uma dinâmica, já temos uma dinâmica aqui no Algarve, mas podemos fazer muito mais. Há muitos mais produtores que ainda não têm casa aberta ao público e que têm todo o interesse a abrir casa rapidamente e com nível. Tem que ser com nível, porque aqui temos pessoas do mundo inteiro que já conhecem Napa Valley, etc. E temos que fazer um enoturismo de qualidade. E depois, um enoturismo de qualidade pode puxar as vendas diretas até 50%, se for bem feito. Portanto, não se esqueça disso. Eu falo para quem não tem casa aberta ainda aqui. Eu não tenho medo da concorrência, portanto, com a vontade, podem falar comigo se precisar de algumas dicas de enoturismo. Podem falar comigo. Tem toda a razão. E tem toda a razão disso, é indiscutível. Em Napa Valley é a região que tem o maior sucesso no enoturismo. Não é o melhor enoturismo, mas é que tem mais sucesso. E estamos a falar de produtores que vendem vinhos de entrada de gama a 60, 70 euros. Os mais caros vão aos 1.000 euros, 2.000, 5.000, 10.000 euros. No entanto, hoje, os produtores em Napa Valley, a receita, o retorno financeiro, vem mais de 50% já vem do enoturismo. Mesmo com produções a estes valores. Portanto, sim, claramente. Em relação à segunda parte, ou à observação final que fez, não tem medo da concorrência? Não tenho. Não tenho. Na África do Sul, que aí sim existe o melhor enoturismo do mundo, sem qualquer dúvida, em Stellenbosch, Ranchow, Imparo, o melhor enoturismo que existe no mundo. Eu lembro-me de estar num produtor e eu levar-me o seu Land Rover até o topo de uma colina e começaram a falar de vinho. Eram só rietes à volta, só vinhas, e ele apontar-me para uma vinha e dizer: olha, ali faz um dos melhores chardonnays da África do Sul. É fantástico, não é meu, é do meu vizinho. Isto é estranho para nós, turismos. E depois assim começa a apontar para os oliveiras e diz: aquele azeite é fantástico, eu não sei o que, não é meu. Atenção, é vizinho, e esse nome, atenção. E assim sucessivamente. Eu sei que isto é muito difícil de fazer em Portugal, mas não é em Portugal, é a Europa inteira, não é só em Portugal. Toda a Europa. Aliás, o pior concorrente é o vizinho, não é? Esse é o pior. Já não vou distrito, não conselho, já não interessa tanto. Mas isso é errado. Se um fizer bem, todos ganham com isso. Todos. O problema é que, se um fizer mal, todos perdem com isso. Portanto, isto funciona nos dois sentidos. Desculpe, alguém me fazer uma pergunta aqui à frente. Vamos lá ver. Faça a sua exposição, não é? Os constrangimentos, o tal 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 300 mil garrafas, como nós fazemos aqui. A pergunta do $1 milhão é: e então como é que se consegue sair aqui do mercado regional? Sendo que também referiu a questão das economias de escala, não é? Sendo que hoje em dia o vinho pode ser um produto de nicho, mas é também essencialmente um produto de massa, não é? Cada euro, mais ou menos, é muito importante na altura do consumidor fazer as suas escolhas. Portanto, que sugestão é que daria aos produtores regionais, sendo que também aqui no Algarve nós temos um problema estrutural e cultural, que é a dificuldade de nos organizarmos e nos unirmos. Portanto, para além das produções serem atomizadas, ainda há aqui também uma questão cultural. Muitas vezes temos sempre receio que o parceiro do lado ganhe mais alguma coisa que nós. Portanto, com base na sua experiência, vai-se também fundamentalmente
um exemplo, conhece outras regiões, que conselho é que daria para não pormos castanha? Também acho que é um fator de risco para os jovens que eu Essa, de facto, é a pergunta de $1 milhão. E eu, normalmente, cobro muito menos do que isso para ser consultor das duas. E, portanto, estou perfeitamente disponível para ajudar nisso. Não há resposta imediata, mas, de facto, há uma série de coisas que podem ser feitas, várias, mas implicam várias coisas. Aquilo que disse sobre em Portugal, no Algarve, ser difícil este associativismo e remarmos todos para um bem comum, isso não é do Algarve, isso é do país inteiro. É igual no país inteiro, seja no continente, seja nas ilhas, isso infelizmente faz parte do nosso caráter. Mas só quando, enfim, há uma série de coisas que podem ser feitas, como disse, mas tem de haver um interesse comum, sabendo que há quem vá aderir e há quem não vá. Ou seja, a proposta tem de ser tão aliciante que a maioria dos produtores queira estar presente. Não sempre quanto isto. Porque não é com imposições, não há obrigações, não há imposições, isso nunca funciona. E, portanto, no fundo, o que se tem de apresentar uma proposta que seja suficientemente atraente para que os produtores tenham interesse em estar lá presentes. Mas não se faz seguramente vendendo barato, não se faz ficando apenas no mercado regional. E essas seriam duas das coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Se ficarem presos ao mercado regional, é muito mais vantajoso. Fazem muito menos quilómetros. É mais barato, é mais simples. Mas é um risco. E o vosso futuro não está assegurado. Veneza recebe todos os anos milhões de pessoas, mas agora está vazia. Completamente vazia. Toda a gente cancelou. E isto pode acontecer por várias razões. Mas estar dependente daquilo que se vende daqui à porta. Meus senhores, a todos, muito obrigado. Obrigada. Você acha que o Algarve poderia ser a capital dos vinhos rosé em Portugal? Eu agora podia dar a resposta que seria politicamente correta, dizer, talvez. Não pode, primeiro, não tem dimensão para isso. Mesmo, imaginem que todos os produtores, agora, de repente, decidiam fazer, só vou fazer vinho rosé. Vou arrancar as vinhas todas brancas, ou faço banheiro, o que quer que seja. É essa coisa assim draconiana, até uma lei, obrigado, toda a gente a fazer rosé. Fazer 1 milhão de garrafas. Matheus Rosé faz 20 milhões de qualquer coisa. Matheus Rosé. É meio pequenino, não ser a capital. Não é por aí. Não é. Não, só grave não é só grave, é só. Eu dou o exemplo de Rosé porque é óbvio para todos, não é? Matheus Rosé não sei se consciência, durante muitos anos era o vinho mais vendido no mundo. E portanto, já vai ter um orgulho para nós, muitas vezes não temos. Mas quer dizer, com a dimensão, isso não é a forma. O que eu posso apanhar é melhor. Eu não graus. Isso também. Agora, e a tua percepção sobre os vinhos do Algarve? Qual é a tua percepção sobre os vinhos do Algarve? Uma vez que... É muito limitada, primeiro, porque raramente se tem a oportunidade de provar. Quem não vive no Algarve, isso é a primeira. E reparem, se os jornalistas não têm acesso aos vinhos, também não vão falar deles. É garantido. Não? Isso é a primeira. A segunda é que há uma falta de identidade. Exatamente aquilo que eu comecei ou terminei a falar, há uma falta de identidade. É difícil, neste momento, dizer o que é que são os vinhos do Algarve. É difícil. Porque há muitos chapéus, há muitos girás, depois também há amiga de molca. Não é fácil. Não é fácil chegar a essa identidade. Agora, não tenho nenhuma dúvida que a região tem todo o potencial para afirmar-se, não como a região de maior prestígio, pelo menos não neste momento, não como a região mais conhecida, mas tem seguramente um papel a desempenhar. Isso não tem qualquer dúvida. Peço desculpa se não dei a resposta assim açucarada, mas eu acho que devemos ser sempre sinceros nestas análises. E já agora, deixa-me só, desculpe, já agora só acrescentar aqui um detalhe. Quando falamos de identidade, eu falei de identidade de castas, uma série de coisas, os talheres, mas esta identidade nova do Algarve, este símbolo, esta imagem, esta pessoa aqui, aliás, isto também é importante.
Isto também é importante. E, na minha modesta opinião, espero que não vá ofender ninguém, sobretudo dos poderes políticos e da região, esta imagem que está aqui devia estar em todos os selos dos vinhos do Algarve. Porque não faz muito sentido ter esta imagem se depois não for usada. Portanto, deveria, no meu entender, e só no meu entender, deveria estar em todas as garrafas de vinho do Algarve. E lá está, sobretudo, o mínimo do vinho regional do Algarve. Devia lá estar. Porque isto é um sentido comum, isto é algo que é fácil. Todos associamos imediatamente. Vemos isto. Os vinhos austríacos são os vinhos mais fáceis de identificar no mercado. Qualquer sítio do mundo. Todas as cápsulas dos vinhos austríacos têm a bandeira da Áustria. Sem a água, mas têm só as cores. Vermelho, branco, vermelho. Todas, no mundo inteiro. Estejam onde estiverem, seja a prateleira de cima a de baixo, é automático. Quem é o branco? Esta imagem é uma imagem que representa muito bem o Algarve, vou entender. Tem tudo aquilo que é, até as cores vibrantes, tudo aquilo que foi explicado. Então, como é igual, não é? E alguém me ia fazer uma pergunta. Desculpa, a falar inglês. You're talking about fika. Where in Portugal you become a fika? I tried it, but it's not Portugal. Não percebi, peço desculpa. The fika cellar. Ah! There is no office in Portugal where you can. No, never, no. You cannot, no. The same, the meter, biológico-dinâmico, somos lá de Portugal. Ainda não é possível, de facto, ainda não é. E isso é algo que não pode ser feito localmente, ou seja, isso não está dependente do Algarve, mas é algo que devia ser feito e que a Vini Portugal devia fazer, incluindo, voltando agora, por exemplo, aos vinhos austríacos, além da certificação biológica internacional que existe, o equivalente da Vini Portugal criou um selo, que é um selo local, que garante que estes vinhos são orgânicos. E isso, obviamente, é algo que é um selo de garantia, obviamente. Associa uma identidade a uma casta, como o vinho preto. Quando fala em identidade, no geral, quer dizer. Identidade significa que se fazem, que as pessoas conhecem que estes vinhos são orgânicos. É muito perigoso quando a região fica presa a uma casta. Isso é muito perigoso. Porque se ficar, basta que outras regiões comecem a plantar esta casta e perdeu-se todo o efeito. Portanto, a identidade tem que ser sempre Algarve. E vejo que há alguma dificuldade em divulgar algumas castas mesmo do Algarve. As pessoas não conhecem, desconhecem e não querem provar muitas das vezes. Principalmente porque o paguei de cá. Há pouco Claro. Isso é um facto. Se eu tiver 1 milhão de garrafas para vender, isso é um drama. Mas se eu tiver só 10 mil ou 20 mil, isso não é um drama. Nós temos alguma dificuldade, não sei se alguém da restauração... Não, eu não tenho qualquer dúvida. Vender o que é diferente tem custos, mas também tem vantagens. Mas tudo na vida tem custos e vantagens. E, portanto, vender o que é diferente significa sempre, obriga a um maior esforço. Nem que seja na comunicação, se as pessoas não o conhecem, têm de pelo menos ver pela primeira vez. Mas tem recompensas. Aquilo que é diferente pode ser vendido mais caro. Portanto, estes custos são custos de tempo e financeiros, podem depois ser repercutidos no vinho. E nós já temos aqui no Algarve vinhos prateados ou não? Sim. Normalmente são pequenas produções. São porque, por enquanto, não se quer fazer mais, mas tem que se falar neles, não é? Não conheço, agora é muito bem. Pois. Mas existem, de facto existem. Sim, são pequenas Continuar a ser. O preço médio dos vinhos em Portugal, vinhos certificados, o preço médio dos vinhos certificados é, segundo os conhecimentos, de 1,3 ou 1,4 euros. Preço consumidor, obviamente. Não é Excel, isto é o consumidor. Preço médio. Para a matemática diz-nos que se o preço médio for, imagine, 1,3, 1,30 €, significa que há imensos vinhos que estão vendidos abaixo deste preço. O Algarve não pode entrar nesse campeonato. Não pode. Quer dizer, então mais vale arrancar a vinha. Não é esse campeonato do Algarve.
O Algarve consegue vender vinhos que, é claro que para vocês são muito baratos, para quem produz o vinho é sempre, estou a vendê-lo demasiado barato, mas para a realidade do mercado nacional são muito caros. Atenção, os vinhos do Algarve, para a realidade nacional, são muito caros. O que é bom. Atenção, isto é bom. Se puderem ser mais caros, melhor. Porque isto é uma empresa. O vinho é bonito, tem muita poesia, tem coisas lindíssimas, não é? Descrições fantásticas, mas isto é uma empresa, é um negócio. Se não houver retorno, não vai ser. Mas os vinhos do Algarve também ainda não têm a notoriedade suficiente para que o preço consiga ultrapassar a oferta de outras regiões do país. Mas já ultrapassa. Atenção, a questão é que já ultrapassa. Mesmo não tendo a notoriedade, já ultrapassa. E isso é bom. Isso é bom, atenção. Isto que eu estou a dizer é ótimo. Eu tenho a minha experiência, porque também estou na área da restauração e tenho 80%, escolhi ter 80% de vinhos do Algarve. E é extremamente difícil, porque tenho o dobro do trabalho a vendê-los. E, por exemplo, eu acho que esta ideia é uma ideia fenomenal, porque vai trazer alguma publicidade adicional aos vinhos do Algarve. Estamos de acordo, e aliás, por isso, obviamente, que ela foi criada, penso que estamos todos de acordo, e de facto não são conhecidos, e portanto, se não são conhecidos, é mais uma razão para termos de os tornar conhecidos. Mais uma vez, muito obrigado a todos.